Aqui nesse canal você encontra diversos conteúdos, inclusive o relato do meu parto. E quem já assistiu sabe o quanto foi importante para eu ressignificar muitas coisas na minha vida, tanto as questões físicas quanto as questões emocionais. Eu nasci como mãe e nasci como uma nova mulher. Tive questões internas sendo processadas e ampliadas, coisas que eu não fazia e comecei a fazer. Também pensamentos que eu tinha e que eu abandonei, porque não fazia mais sentido na minha nova configuração. E o que eu quero apresentar para vocês, mais detalhado, dentro deste meu processo de vivência, na minha experiência, é sobre a diabetes gestacional. Eu tive que aprender muito sobre esse processo, aprender fisicamente e emocionalmente sobre isso. Então vamos lá, vamos entender o que é a diabetes gestacional, porque no meu caso tenho histórico na família de diabetes, mas eu nunca tive, não tinha apresentado sintoma nenhum e até hoje faço controle e não tenho diabetes. A diabetes gestacional, ela aparece no período da gestação. E como que aparece? Por que aparece? Porque esse era meu medo. Eu tinha muitos receios, julgamentos e muito preconceito. Porque as pessoas falavam, você está comendo muito doce, é porque você é enorme, olha o seu tamanho, olha a barriga, será que é um só, são dois, por isso que você está assim, assim por diante. De fato, no primeiro momento eu escutei tudo isso e foi muito doído, e quando eu fui buscar informação, eu entendi o que era diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional acontece muito mais em mulheres que têm a sua gestação com 35, 36 em diante, da faixa idade, na idade de 35 em diante. Ela é diagnosticada muitas vezes com 20 a 25 semanas, esse período. E como ela é diagnosticada? Ela é através de um exame. Então você vai no laboratório e ele vai te pedir um exame para ver o quanto que tem de glicemia dentro do processo. É um exame muito ruim de se fazer. Eu fiz na época por já indícios que eu poderia ter a diabetes, que é o mais completo, de 8 horas, mas também tem o de 2 horas, o de 4 horas, depende do que o médico vai pedir para identificar. Então você toma um líquido que é extremamente doce, você vai tomar ele e aí vai tirar o sangue e vai avaliar o quanto que este líquido está sendo absorvido pelo teu corpo e como é que é a reação do bebê. Então, de 8 horas significa que durante 8 horas eu fui neste período avaliando os picos de glicemia que eu tinha. E da onde vem isso? Da nossa placenta. Então, o que significa diabetes gestacional? É quando a placenta não produz a insulina e todo aquele açúcar, toda aquela glicose vai direto para o bebê. E também gera um pouco de vertigem para a mulher. Eu sentia às vezes que mesmo acordada, parecia que eu estava sempre sonolenta, dormindo, parecia que eu estava carregando ali um peso maior do que era. E para o bebê também tem impacto, porque como a placenta bloqueia essa insulina, ele vai recebendo todo o açúcar e ele vai então ficando macrossômico, ele vai aumentando muito de tamanho. Dentro disso, o que a gente precisa entender? Que não é uma indicação para fazer uma cesárea de imediato, mas que precisa
fazer uma intervenção farmacológica com 37 semanas a 38, mesmo com uma diabetes regularizada, porque isso pode impactar no tamanho então do bebê e aí sim atrapalhar no processo do trabalho de parto e até para a saúde dele e da mãe. Com 37 semanas eu fiz a indução, foi pelo comprimido e vivenciei o meu trabalho de parto normal. Lógico que pela diabetes também estava cansada durante o trabalho de parto, por mais que eu me alimentava, estava ali ainda com o processo da diabetes no meu organismo e nesse processo da placenta e recebendo o bebê. O que impacta para depois do parto, quando o filho já nasceu? Para a mulher não impacta em mais nada. Uma vez que o bebê nasceu, a diabetes desaparece. Você não tem isso depois. Pode ser sim que eu tenha lá na frente, se eu não controlar a minha alimentação, se eu não fazer exercícios, como qualquer pessoa que não se cuida pode ter a diabetes, Então a gente tem sempre uma predisposição, mas no momento que a criança nasce, que a placenta sai, isso zera, a mulher fica sem diabetes. E para o bebê, o que pode impactar, por isso que a diabetes tem que ser realizado o parto no hospital, não pode ser em casa de parto, não pode ser em casa, é porque o bebê muitas vezes está recebendo aquela quantidade grande de açúcar e ao nascer ele para de receber, então ele tem uma hipoglicemia, tem uma queda deste açúcar. Então ele fica mais sonolento, ele fica mole, tem dificuldade na amamentação e ele precisa então ir muitas vezes para a UTI para receber essa glicose até ele começar a produzir a insulina e regularizar isso. Isso foi o que aconteceu comigo, porque a minha diabetes, por mais controle que eu tivesse em relação à alimentação, por mais controle que eu tivesse, eu tinha doses de insulina, eu usei medicação, injetava doses de insulina no meu corpo. Então, por mais que esse cenário estivesse organizado, quando nasceu meu filho, ele ficou um período na UTI para se restabelecer e aí sim a gente continua. Hoje ele tem diabetes? Não, nada, Então é no momento mesmo da placenta. É a placenta que faz essa ligação dos hormônios da mãe com o bebê, do físico da mãe com o bebê, e este processo da glicose, a placenta bloqueia a insulina e o bebê acaba recebendo toda essa doçura, para ele. Então, gente, é importante conhecer. Eu tinha muito preconceito, muito medo, pela desinformação e eu tive que estudar. Até, inclusive, estudar que isso é muito comum na primeira gestação. Então, caso eu tenha um segundo, terceiro filho, pode ser que aconteça, mas é mais raro, porque até mesmo o nosso organismo já aprendeu, essa placenta nova, vai aprender a lidar com isso de uma forma diferente. Nosso corpo é muito sábio, Então é um grande aprendizado aí por completo. Então é isso, gente, é importante conhecer, saber do que é real, do que não é, do que é julgamento, do que é científico e acolher este momento, ressignificar para você o que é este momento e conte comigo aqui nesse canal. Escreva como se você teve, se você tem, se você conhece alguém, o que aconteceu, quais foram os sintomas, como é que foi para você. Lógico que e eu falo que isso é uma mudança que aconteceu na minha vida, até de situações,
futura, porque eu regulei minha alimentação. Hoje, né, pelo período, eu não faço mais consumo de açúcar em algumas coisas, eu não tenho mais atividade física, então se muda completamente, você ressignifica e muda a qualidade de vida para você e também para o seu filho, que é o nosso grande amor, que é para ele que a gente faz de tudo, inclusive uma dieta durante a gestação.